Shalom Uvracha. Nossa parashá nos conta que Hashem, Deus, pediu uma tzedakah. Pediu uma tzedakah para o povo, pediu uma doação. E ele já tinha a listinha da doação, a listinha de tudo que ele precisava. E era ouro, prata, madeira de pinheiros cedro do Líbano. E uma lista de 15 coisas. E a primeira nossa pergunta é, sendo que a parashá já começa repassando esse pedido divino, que as pessoas que eles querem dar de coração, ninguém era obrigado a doar. Quem quisesse doar de coração, a listinha estava lá. Precisava de cedros, de prata, de ouro, de peles. E no final da listinha estava o objetivo dessa doação, que Hashem pede para o povo de Israel para fazer um Mikdash. Mikdash traduzido como templo. Templo vamos chamar de Mishkan nesse caso, porque esse Mikdash era um templo móvel, para ser montado e desmontado. E a primeira pergunta é, de onde o nosso povo tinha esses cedros do Líbano, que o Egito era uma terra totalmente diferente, as plantas lá eram diferentes, o clima era diferente. O Egito é um país muito quente, não chove lá o ano inteiro, os carros não têm para-brisa. Carro que é feito para ser usado no Egito não tem para-brisa, tem para-brisa, não tem limpador de para-brisa. O que não tem o para-brisa são os camelos lá, né? Mas os carros têm o para-brisa, não tem o limpador de para-brisa. Então não tinha cedros, não tinha os cedros do Líbano lá de uma maneira natural, que eles nascem já num lugar mais frio. E se pergunta de onde o nosso povo tinha esses cedros do Líbano no Egito. Yaakov Avinu, diz o Midrash, Yaakov Avinu, quando desceu para o Egito, levou com ele as mudas dos cedros, que é o cedro do Líbano, mas que nasce em Israel também, e pediu para os filhos, falou, olha, um dia vocês vão sair daqui e vocês vão precisar desses cedros. Então, quando vocês saírem daqui, quando Hashem fizer um milagre, quando Deus fizer esse milagre de tirar vocês daqui, não se esqueçam de levar esses cedros junto com vocês, porque vocês vão precisar deles. Então, diz o Midrash que o povo de Israel, quando estava na pior parte do exílio, que era a escravidão intensa, sempre que eles viam esses cedros, eles se consolavam. E esse Midrash se chama Midrash Tanhuma, Rabbi Tanhuma. E Tanhuma é como Menachem, é uma linguagem de consolador. Então, Rabbi Tanhuma, ele nos contou que o povo de Israel, quando via os cedros do Líbano, eles se consolavam, eles falavam, olha, vai ter um final feliz. É uma história triste, mas ela vai ter um final feliz. Continuação. Então o povo de Israel tinha um carinho especial por esses cedros, porque eles sabiam que ia terminar, que o filme de terror do Egito ia terminar, e esse era o sinal. Eles, quando saíram do Egito, você imagina, a pessoa tem que sair, todo mundo tinha esposa e muitos filhos, e tinha que levar comida para as crianças, para os adultos. E imagina, nessa situação, você vai ter que carregar uma madeira tão pesada como um cedro do Líbano. O cedro do Líbano é o nome da madeira, não é que era a versão egípcia, então nesse caso, né, a versão egípcia do cedro do Líbano. Tinha que carregar uma madeira dessas, esses cedros, vamos chamar assim, e
mesmo assim, pelo carinho que eles tinham para esses cedros, que na hora do pior exílio, eles olhavam para os cedros e falavam, olha, nosso patriarca que desceu para cá, que nos trouxe para cá, ele próprio já deixou claro que não é por muito tempo. Então isso a gente aprende também em relação ao nosso próprio exílio. Nós estamos exilados, cada um num lugar do mundo, cada um tem um problema dele. Israel tem o Irã, o Brasil nós somos uma microcomunidade, a gente não tem uma estrutura de ambiente judaico assim, que as pessoas possam dizer, uau, que gostoso ficar aqui. Então você imagina, se até aqui já está tão bom, quanto mais quando tiver a Geulah. E essa é uma das perguntas em relação ao Mishkan. Por que Hashem precisava de um Mishkan? Deus falou para Moshe para fazer para ele uma tenda. Todo mundo está morando na tenda. E na tenda tem uma mesa com pãozinho. Na tenda tem como se fala? Antigamente não tinha água encanada no banheiro. Não tinha nem banheiro nem água encanada, vamos dizer assim. O que é chamado de banheiro no Shulchan Aruch não é o banheiro que a gente tem aqui. Era um espaço que a pessoa ia lá, fazia tudo o que precisava. Então os adultos, eles levavam uma enxadinha, saíam do acampamento, faziam lá tudo o que precisavam, cobriam. Agora a criança escapava dentro de casa alguma coisa. A tenda estava sobre a areia do deserto, vamos dizer assim. E afinal das contas, depois que se dava todo jeito, precisava de um bom ar, de um spray. E claro que ainda não tinha inventado esse spray. Então toda a tenda tinha um incenso, um fogareirozinho de incenso, vamos dizer assim, para manter o cheiro da tenda agradável. Isso toda a tenda tinha. Por causa desse problema, a criança fazia alguma coisa no chão, mesmo que você limpava ainda sobrava um cheirinho. Então toda a tenda tinha esse incenso. Não era lá dentro das tendas não era um assunto religioso, era um assunto só técnico mesmo. Toda a tenda tinha um candelabro. Antigamente se tinha velas de azeite, tinha outros materiais também. A Mishnah, Masechet Shabbat, Bamei Madlikim, traz uma lista de muitos materiais e do que se fazia naquela época, como se fazia uma vela. Então cada tenda tinha um candelabro, porque de acordo com o material que você coloca dentro tem que ter o candelabro. Se era vela de azeite, se era vela de outra coisa. Então Deus pediu para fazer para ele, como todo mundo está morando em tendas, Deus pediu para fazer para ele uma tenda também. E o que vai ser colocado nessa tenda? O que tem em todas as tendas. Então, uma arca, antigamente o armário da viagem, saíram do Egito, tinham que chegar até a Terra Prometida. Não tinha como levar um armário de 4 portas. Então, o armário, as malas, vamos dizer assim, o armário da casa era uma arca. Que a arca você conseguia, a arca tinha uns cabos, você pegava ela de um lado, do outro, então esse era o armário. Então a gente pediu para fazer para ele uma tenda e colocar dentro dessa tenda tudo o que tem nas nossas tendas. Então nas nossas tendas tinha uma arca para colocar os nossos pertences, então na tenda de Hashem também tinha que ter arca. Na nossa tenda tinha um candelabro para ter luz de noite. Na tenda de Hashem também tinha a menorá. Na nossa tenda tinha um incenso para tirar aquele cheirinho. E na tenda de Hashem também tinha o altarzinho, vamos dizer assim, o altar de ouro do incenso. Na nossa tenda tinha uma mesa com comida. Na mesa de Hashem, na mesa do templo móvel, também tinha a mesa com aquele pãozinho que era chamado de Lechem Apanim. Lechem Apanim
tradução, o pão do rosto, porque ele tinha uma forma de sorriso. É para você ter uma ideia de como tem que ser o seu rosto o ano inteiro, né? Ou seja, se a palavra rosto lá já representava o sorriso. Se não fosse sorriso, não seria rosto. Não sei que parte do corpo seria, não quero entrar nesses detalhes, mas não é o rosto. Né? Não é, pelo menos não é o rosto de cima. Então, de qualquer maneira, Hashem pediu para fazer para ele um Mishkan, uma tenda móvel, tipo a casa de Hashem, e está escrito Ve'asu li Mikdash ve'shachanti betocham. Faça para mim um Mikdash e eu vou morar junto com eles. Tem várias explicações para isso, então vamos pela explicação mais simples. Todos nós sabemos que Hashem, Deus, não precisa de uma casa. Todos nós sabemos que o contrário. Quando a gente compara Deus à luz infinita, a gente usa como exemplo, né? Deus me livre, Deus está muito acima de qualquer conceito material. Como uma pessoa cega que nunca viu uma paisagem, ele tenta imaginar uma paisagem, ele não vai conseguir. Então, da mesma maneira, uma pessoa que nasceu cega, estou dizendo, da mesma maneira, a gente não tem como imaginar a beleza lá de cima. Então, para fazer uma casa para Deus, isso seria um limite. E a linguagem que é usada, a luz infinita de Hashem, é uma expansão. Então, Deus está em todo lugar. Como você pode limitar Deus a esse espaço? Você vai dizer que Deus vai estar lá e não vai estar em outro lugar? Então, a explicação para isso é simples. Hashem próprio não precisa de uma casa. Mas o que foi determinado lá seria que mesmo que Deus está em todo lugar, a revelação divina seria maior naquele templo móvel do que aconteceria, do que seria em outros lugares. Como a gente sabe, Deus está em todo lugar. Mas num lugar a revelação está maior, então você tem que falar, rezar, estudar a Torá, como na sinagoga, como no nosso centro da cultura judaica. No outro lugar, a revelação divina está menor, tipo um banheiro. A revelação divina está totalmente oculta, então é proibido pensar em Torá, é proibido pensar em reza dentro do banheiro. Mas Deus está em todo lugar, mesmo assim o nível de revelação varia de lugar para lugar. Então, o que Hashem pediu aqui nesse caso foi, quando a gente fala Hashem, é Deus, tá? Sem tradução, para não falar o nome de Deus em vão. Tem alguém que posta lá nos comentários, escreve o nome de Hashem em hebraico, em português, e isso não pode, pela nossa Torá, não pode, isso é considerado usar o nome de Deus em vão. A gente só pode usar o nome de Deus mesmo quando a gente fala um versículo. Você fala Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Falou o versículo inteiro, então falou o nome de Deus. Agora, se você vai falar meio versículo, você fala Shema Israel Hashem. Você já troca o Ador por Hashem para não falar o nome de Deus em vão. Então, o único caso que é permitido usar o nome de Deus é para falar uma brachá, para falar um versículo inteiro. Então a gente fala Hashem. Então Hashem não precisava e não é Hashem com N de navio, porque isso quer dizer em hebraico dente. Hashem, Shem quer dizer dente. Hashem com M de mamãe no fim. Lembrar que Hashem é a nossa mãe, o nosso pai, a nossa tudo. Você tem que falar Hashem com M de mamãe. Então, tem gente que fala, tem em hebraico, você fala Shidur. É Yiddish, não é uma palavra Yiddish que é usada no hebraico. Shidur quer dizer uma apresentação. Você vai apresentar um menino para uma menina. A mesma palavra, se você troca o het no final da palavra, que é o R carioca, né? Se você, no lugar de falar Shidur, você fala Shidur com o reis no final da palavra, que é um R paulista, aí já se transforma de apresentação
entre um menino e uma menina, entre um jovem e uma jovem, entre um homem e uma mulher, aí já vira como se fala em português assim, um live, uma apresentação, não de um homem para uma mulher, mas uma apresentação de rádio, uma transmissão. Aí a palavra Shidur Chai é uma transmissão ao vivo. Shidur é transmissão. Shidur, com R carioca no fim, é apresentação. Então tem muitas palavras em hebraico. Se você troca o M por N, já troca a palavra. Então quando a gente fala Hashem, a letra final é M de mamãe, não é N de navio, senão vira o dente no lugar de ficar Hashem, o nome de Deus. A palavra Hashem quer dizer o nome. Quer dizer, no lugar de falar o nome, a gente está falando, olha, aqui deveria ser o nome, mas a gente não vai poder falar para não falar o nome de Deus em vão, então a gente fala Hashem, o nome. De qualquer maneira, vamos falar Hashem, para ficar mais fácil agora, no lugar de falar Deus, Hashem, Deus, vamos falar só Hashem. Eu vou, cada começo de aula, eu vou falar que, olha, Hashem é Deus. No lugar de falar Deus, a gente vai falar Hashem, que é a versão hebraica de Deus, o Deus em hebraico. Depois eu vou falar só Hashem. Aí vocês já acompanham as nossas aulas sempre, então vocês já sabem. Então Hashem não precisava para ele próprio de uma casa, de uma moradia, vamos dizer assim, o nome mais bonito. Hashem não precisava de uma casa entre nós. E essa casa é a antítese da revelação divina. A revelação divina é sempre uma expansão, é sempre ligada à expansão. Por isso é usado o exemplo luz infinita de Hashem, para demonstrar a expansão. E a casa, o templo móvel, por mais ele já é uma limitação. Tudo que é material já é limitação. Então, por que Hashem então pediu para fazer um templo móvel? Para aparentemente limitar a revelação divina. Até agora, você diz, Hashem está em todo lugar. Será que agora você vai limitar a revelação divina? Não. Hashem continua em todo lugar. Mas até agora, a revelação divina em todo lugar não era tão grande. E agora vai ter um lugar que a revelação divina vai ser maior. E esse é o templo móvel do deserto, que depois ele se tornou o Beit HaMikdash. E agora vamos, na próxima aula a gente vai falar, daqui a pouquinho, vamos falar sobre os motivos do Mishkan, os motivos do templo móvel, os motivos posteriormente do Beit HaMikdash, se Hashem não precisa desse templo móvel. E então Hashem fez isso para a gente. Então a gente precisa para quê? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Se Hashem não precisasse, ele não diria e faça para mim. Ele diria e faça para vocês. Então quer dizer que Hashem precisa desse templo móvel. Então por que Hashem precisa? E agora vai ficar no suspense. Agora essas perguntas vão ser respondidas na próxima aula. Ainda hoje, não sei que horas, mas fiquem no aguardo. Então, vocês que estão assistindo a nossa aula na TV, muito obrigado. Eu descobri que esse é o motivo que não dá para colocar o like, a observação. Mas a cada 10 aulas já coloca o like nas últimas 10. Mas muito obrigado por participar das nossas aulas. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita alegria. Kol tov v'betzlacha.